Você já ouviu falar das 10 pragas do Egito? Essa história impressionante está narrada no livro do Êxodo, na Bíblia, e conta como Deus usou sinais poderosos para libertar o povo de Israel da escravidão. Antes de mergulharmos na impressionante história das 10 pragas do Egito, é importante entendermos o cenário em que tudo isso aconteceu. O Egito daquela época não era apenas um reino qualquer. Era uma das maiores potências do mundo antigo, uma civilização que florescia às margens do rio Nilo, com uma estrutura social, econômica e militar que inspirava respeito e temor em toda a região. O Nilo era o coração pulsante do Egito. Era ele que permitia as colheitas abundantes em meio ao deserto, com suas cheias regulares fertilizando a terra. Por isso, a agricultura era a base da economia. Os egípcios cultivavam trigo, cevada, linho e uma variedade de legumes e frutas. Os campos se estendiam ao longo do rio como um tapete verde que sustentava milhões de pessoas. A sociedade egípcia era rigidamente hierarquizada. No topo estava o faraó, considerado um deus vivo, um intermediário entre os deuses e os homens. Seu poder era absoluto. Abaixo dele, uma elite composta por nobres, sacerdotes e altos oficiais do exército. Depois vinham os escribas e artesãos, os trabalhadores livres, e na base da pirâmide social, os servos e os escravos, muitos deles estrangeiros, como os hebreus, que eram obrigados a trabalhos pesados nas construções e nos campos. Do ponto de vista geopolítico, o Egito era um império temido e respeitado. Suas fronteiras se estendiam para além do Vale do Nilo. Eles controlavam rotas comerciais que ligavam a África ao Oriente Próximo. O Egito exportava ouro, papiro, linho e recebia madeira, cobre, incenso e outros produtos valiosos. Sua força militar e sua riqueza o colocavam no centro das atenções. Um império que muitos desejavam imitar, mas poucos ousavam enfrentar. E era nesse cenário grandioso de templos majestosos, palácios ricamente decorados e deuses representados em estátuas colossais que um grupo de escravos hebreus clamava por liberdade. Um povo oprimido, submetido a trabalhos forçados, mas que carregava em seu coração a promessa de um Deus único e libertador. Assim, as 10 pragas não aconteceram em um canto esquecido do mundo. Elas atingiram o centro do poder e da cultura de sua época. O Egito, com toda a sua glória, riqueza e sabedoria, seria palco de um embate direto entre o poder dos faraós e o Deus dos hebreus. Um choque que não apenas abalaria o maior império de então, mas também Para entender por que o povo de Israel estava no Egito, precisamos voltar muitas gerações antes das 10 pragas. Há uma história que começa com um homem chamado Jacó, também conhecido como Israel. Jacó era neto de Abraão e pai de 12 filhos, que se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel. Entre eles estava José, o filho que ele mais amava. A Bíblia conta que José teve sonhos proféticos, nos quais ele via seus irmãos se curvando diante dele. Esses sonhos, somados ao favoritismo do pai, despertaram inveja e ódio. Seus irmãos decidiram se livrar dele. Primeiro, planejaram matá-lo, mas acabaram vendendo José como escravo a mercadores ismaelitas, que o levaram ao Egito. Lá, José passou por muitas provações. Foi comprado como servo, acusado injustamente e lançado na prisão. Mas Deus não o abandonou. No cárcere, ele interpretou os sonhos de outros prisioneiros, e essa habilidade logo o levou até o próprio faraó, que também tivera sonhos estranhos. José explicou que os sonhos anunciavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. O faraó, impressionado com a sabedoria de José, o colocou como governador de todo o Egito, responsável por armazenar alimentos durante os anos de abundância. Quando a fome chegou, ela se espalhou por muitas terras.
incluindo Canaã, onde vivia Jacó e sua família. Sem outra saída, Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimentos. Ali, depois de encontros cheios de emoção e perdão, José se revelou a seus irmãos. Em um momento comovente, ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Gênesis 45, versículo 4. A notícia chegou até Jacó, que já idoso, decidiu descer ao Egito com toda a sua família, filhos, netos, servos e rebanhos. Ao todo, eram 70 pessoas. O faraó concedeu a eles a terra de Gósen, uma região fértil e apropriada para pastoreio. Assim começou a presença dos israelitas no Egito, primeiro como hóspedes privilegiados, protegidos pela influência de José. Mas com o passar dos anos, José morreu, e também morreu o faraó que o conhecera. Surgiu um novo rei que não tinha gratidão nem memória daquela história. Ele apenas via um povo estrangeiro que crescia em número e força, a ponto de temer que se tornassem uma ameaça. Foi então que os egípcios decidiram escravizar os hebreus, impondo trabalhos pesados e humilhações. E assim, o que começou como refúgio em tempos de fome, se transformou em séculos de opressão. Foi nesse contexto que o clamor do povo chegou a Deus, e ele levantou Moisés para libertá-los. Por isso, tudo começa quando Moisés e seu irmão Arão recebem uma missão divina: ir até o faraó e ordenar que ele deixe o povo hebreu sair. O faraó, arrogante, se recusa a obedecer. Então Deus decide mostrar sua força através de pragas sucessivas que abalaram todo o Egito. A primeira praga transforma a água do Nilo em sangue. Imagine a cena. Um rio que era fonte de vida se torna impossível de beber. Êxodo 7:20 diz: Levantou Moisés o bordão, feriu as águas que estavam no rio, e todas se tornaram em sangue. Os peixes morreram, e um cheiro terrível se espalhou. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. A segunda praga traz uma invasão de rãs. Elas cobriram casas, camas e cozinhas. O próprio faraó implora: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Mas assim que Moisés intercede, e as rãs morrem, o faraó volta atrás em sua palavra. Então vem a terceira praga: piolhos. O pó da terra se transforma nesses insetos minúsculos que atacam pessoas e animais. Êxodo 8:17 descreve: Havia piolhos nos homens e no gado. Os magos egípcios, que até então imitavam alguns milagres, admitem derrotados. Isto é o dedo de Deus. Mas ainda assim o faraó não cede. A quarta praga envia enxames de moscas que infestam todo o Egito, exceto a terra de Gósen, onde moravam os israelitas. Era impossível ignorar o poder de Deus, mas o faraó mais uma vez endurece o coração. Na quinta praga, uma doença fulminante mata o gado egípcio. Bois, ovelhas, camelos, todos caem mortos, mas os animais dos hebreus permanecem vivos. Mesmo diante da ruína econômica, o faraó resiste. A sexta praga traz úlceras dolorosas que se espalham pela pele dos egípcios e dos magos. Êxodo 9:11 relata: Os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa das úlceras. Ainda assim, nenhuma súplica sincera parte do coração do faraó. Então Deus envia a sétima praga, uma tempestade de granizo misturado com fogo que destrói plantações e árvores, matando homens e animais que ficaram ao ar livre. O faraó finalmente confessa: Pequei desta vez. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Mas assim que o granizo cessa, ele endurece o coração outra vez. Na oitava praga, enxames de gafanhotos cobrem a terra, devorando tudo o que o granizo não destruiu. Êxodo 10:15 descreve: Cobriram a face de toda a terra, de modo que se escureceu, e devoraram toda a erva. A fome se aproxima, mas o faraó ainda não se rende por completo. A nona praga mergulha o Egito em trevas densas por 3 dias. Era uma escuridão tão palpável que ninguém podia se mover. Só nas casas dos hebreus havia luz. Mas mesmo esse silêncio sombrio não convence o faraó a libertar o povo. Finalmente chega a 10ª praga, a mais temida de todas: a morte dos primogênitos. Naquela noite, cada casa egípcia sofreu luto. Êxodo 12:30 narra:
Levantou-se Faraó de noite, ele, e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Somente os israelitas, que obedeceram ao ritual da Páscoa, marcando seus umbrais com sangue de cordeiro, foram poupados. Somente depois desse golpe devastador, o Faraó permite que o povo saia, marcando o início da jornada de Israel rumo à liberdade. Esta história não é apenas um relato antigo, ela simboliza o poder de Deus sobre os maiores impérios humanos e nos lembra que promessas divinas não podem ser impedidas por corações endurecidos. Se você quiser conhecer mais detalhes, pode ler diretamente no livro de Êxodo, capítulos 7 a 12, onde cada praga é descrita em detalhes vívidos. Afinal, esta não é apenas uma narrativa de punição, mas também uma história de esperança e libertação.